Olá, namastê, tudo bem com você? Espero que sim. Hoje eu vou falar sobre a relação do corpo e o espaço que a gente desenvolve com a prática do yoga. E uma reflexão que eu tive, na verdade, dando aula e conversando com uma aluna, vou compartilhar aqui com vocês. Já deixa seu like e vamos lá! Assim, sobre a relação que a gente tem com o espaço e que eu acho muito interessante porque nas práticas do Yoga Nidra, por exemplo, que é uma prática de relaxamento e que descende, né, assim, ela vem do Tantra e o Tantra ele trabalha com todas as partes do corpo, né, com as sensações nas partes do corpo, essa ciência, né, do corpo e a relevância que o nosso corpo físico tem, diferente de algumas outras práticas que olham muito pro lado espiritual e também um lado mais que se tem um espírito que a gente tem que trabalhar e que o corpo ele é sujo, ele tem que ser limpo, ele tem que ser purificado para que a gente se eleve espiritualmente. O Tantra, ele tem uma visão de que o corpo ele é o nosso templo, de que o corpo ele é muito importante e que ele é a fonte desse trabalho todo que a gente faz com a prática do yoga. Da onde deriva o Hatha Yoga e o Ashtanga Yoga, que é o que a gente pratica, e inclusive, então, esse Yoga Nidra, que é uma prática de relaxamento, no qual você toma consciência de todas as partes do seu corpo e também relaxa elas. E aí, nessa prática do Yoga Nidra, se fala muito sobre a relação do corpo com o espaço. Ele fala, tome consciência do espaço que o seu corpo ocupa, tome consciência da relação do seu corpo com o chão. E aí vai trazendo sensações também de relação do corpo com o espaço, frio, calor, peso, leveza. E eu acho muito interessante que na prática do Ashtanga, quando a gente começa a praticar sempre no mesmo lugar, e isso eu tenho visto em relação à minha prática, em relação à prática com as minhas alunas, que quando você tem a rotina de praticar sempre no mesmo lugar, a prática parece que ela evolui muito mais rápido. E eu acredito que é porque a gente já sabe exatamente aonde, tipo, vai colocar o pé e aonde vai olhar na hora do equilíbrio, por exemplo. Então, quando você tá fazendo lá o Chitta Hasta Padangusthasana, que é uma postura de equilíbrio, que você tá se apoiando sobre um dos pés, e aí você tem que virar a cabeça para o lado oposto, quando você já conhece o espaço onde você pratica, você já tem o seu ponto estabelecido para onde você vai olhar exatamente e vai encontrar o seu equilíbrio. Você vai criando pontos de referências para cada postura. Então, por exemplo, a hora que você vai sentar, você já sabe mais ou menos aonde o seu pé vai chegar na hora que você terminar de sentar. A hora que você vai fazer a transição, você já sabe o espaço certo do seu tapete para o seu pé não bater na parede atrás de você, ou se você pratica num shala e você já pratica faz tempo no mesmo shala, o espaço entre um tapete e o outro, isso vai, com o tempo, vai ficando uma coisa automática e você não precisa mais pensar sobre o movimento, a amplitude do movimento, né? Exatamente tudo isso, assim, onde você vai apoiar a mão em relação ao seu corpo e em relação ao lugar onde você tá. E muitas vezes eu já percebi que quando eu pratico principalmente posturas de equilíbrio em lugares novos, eu desequilibro muito mais fácil, porque parece que eu perco totalmente a referência. Uma vez eu fui praticar num espaço muito grande, eu tava sozinha nesse espaço, e eu não conseguia me equilibrar por nada. Por mais que, se eu tivesse num espaço onde eu já tô acostumada, que é aqui, que é um espaço menor, mas eu não encosto em nada, e eu equilibro, nesse espaço que era muito grande, eu também não ia encostar em nada, mas parecia, tinha uma sensação de vazio, assim, que eu desequilibrei muito. E essa relação que a gente vai criando com o espaço onde a gente pratica e que tem relação com o nosso tapetinho também, da gente criando uma relação com o espaço do nosso tapete e da gente ocupar esse espaço de diferentes maneiras, virando de lado, de frente, com as pernas mais afastadas, acaba criando uma relação da gente se apoderar, vamos dizer, do espaço que a gente ocupa quando a gente tá se movimentando. Sabe quando a gente tá crescendo, quando a gente tá adolescente, que a nossa mão fica muito grande e o pé fica muito grande? E aí, principalmente os meninos, né? Eles são super desastrados, assim, com aquela mão gigante, ela assim, bate o cotovelo nas coisas, derruba o suco na mesa, porque meio que você perde a noção do tamanho do seu corpo, porque o corpo muda muito rápido, tipo, de um dia pro outro você cresceu, sei lá, 1 centímetro inteiro. Tô exagerando, mas assim, a gente muda muito rápido, né? E aí a gente perde a noção do espaço que a gente tá ocupando, e daí que práticas que a gente vai mexendo o nosso corpo de diferentes formas vão fazendo com que a gente tome de novo esse corpo, como que
tem um mapa mental do nosso corpo, e aí praticando, movendo, respirando, e principalmente o yoga, que é uma prática que você tem que estar consciente de detalhes também, né? A posição dos dedos, a posição dos olhos, o olhar, como tá a respiração, e essa junção de todos esses movimentos que vai se tornando mais complexo, acaba criando um mapa mental do corpo, e que a gente acaba se sentindo mais como, beleza, eu habito esse lugar, eu conheço esse lugar onde eu tô. E ao mesmo tempo, e simultaneamente, esse conhecimento do lugar é onde a gente pratica. Então, eu conheço exatamente cada milímetro do chão onde eu pratico. Eu sei onde eu tenho que alinhar o meu tapetinho pra ficar, tipo, um lugar perfeito, pra eu não bater em nada. Eu sei exatamente o tamanho do passo que eu vou dar pra fazer o Trikonasana. E que vai ser aquele Trikonasana mais confortável de todos. Colocação do corpo no espaço, e que também tem muita relação com o que se diz na psicanálise. O Winnicott, ele fala assim, que quando a gente tá se formando como ser humano, quando a gente tá formando a nossa psique, a gente precisa habitar um corpo. Então ele fala sobre esse processo que se dá ao longo do tempo de uma psique que tem que habitar um soma, né? Ele tem que ter um corpo já, como que de alguma forma delimitado, tipo, dentro do espaço e dentro de si mesmo, para que haja, então, uma psique que vai estar dentro deste corpo. Não, se o corpo não está bem delimitado, não tem como nada habitar lá dentro. O Winnicott fala de processos de despersonalização, como que a sensação do bebê ter de ele estar em vários lugares ao mesmo tempo, se desfazendo ou caindo infinitamente. O que vai dando contorno para esse corpo que, primeiro, ele é uma coisa só, é sentido como uma coisa só com o ambiente. Como não tem delimitação entre o bebê e o ambiente. Ele não sente que tem, ele sente que é uma coisa só. Principalmente, ele e a mãe são uma coisa só na cabeça dele, é como ele sente o mundo. Então, o bebê, como que ele vai tendo contorno para ele formar esse soma, que é o corpo, essa sensação de corpo físico, para que então haja uma psique para habitar lá dentro. Com o colo, o contorno do cuidado, né? E que esse cuidado seja feito por uma mesma pessoa, ou poucas pessoas, e que sejam constantes, que seja um cuidado constante, e que exista essa experiência de delimitação do corpo, do tipo, aquelas brincadeirinhas que a gente faz com o bebê quando tá trocando, e aí a gente fala, ai, seu pezinho, ai, ali o umbiguinho, aí dá beijinho na barriguinha, e aí faz cosquinha, e aí pega no narizinho, olha o narizinho dele, olha a mãozinha. Então, a gente vai dando contorno. E o segurar no colo mesmo, que é esse envolver, né? Tanto que quando eles falam que o bebezinho bem recém-nascido, ele fica tão calminho quando ele fica bem enroladinho, assim, parece um charutinho. É porque vai dando esse contorno, ele não se sente mais espalhado para todos os lados, ele sente que ele tá aqui. E aí, essa coisa do colo, que também tem a sensação da gravidade, tipo, desse cair infinitamente, que é o colo, que é esse enrolar, né? Tipo, você vai dando limite pra pele do bebê, e a partir deste limite de pele e corpo, ele vai poder estar habitando dentro de algum espaço que agora está delimitado. E eu vejo uma semelhança gigantesca com essa história da prática do yoga, como se a própria prática em si, essa própria rotina de prática, ela seja o próprio colo. E a prática sempre no mesmo lugar, e então aí com um professor que a gente já conhece, vai criando uma intimidade com o professor ou com a professora, a prática ela vai se desenvolvendo junto com a relação também, com essa familiaridade que a gente cria, como se o professor e a professora também fossem parte desse colo. Então, o lugar da prática, o horário, o professor e a professora, as outras pessoas fazem parte desse colo, e a própria prática também. A própria rotina da prática, quando a gente vai se familiarizando, né? Eu tô vendo isso mais agora com a segunda série, porque fazia muito tempo que eu tava fazendo só a primeira série, e aí quando eu comecei a fazer só a segunda série, eu ficava, nossa, era muito, tipo, não sei, na minha cabeça era tudo muito novo, tinha dia que eu tinha até medo de fazer, eu tentava não fazer sempre que dava, assim, tentava inventar uma desculpa pra fazer só a primeira série. E aí,
agora que já faz, tipo, mais ou menos, sei lá, vários meses que eu tô fazendo segunda série, agora, depois de vários meses, eu sinto que, tipo, agora eu consigo respirar, eu consigo sentir o fluxo, eu consegui encaixar alguma coisa dentro de mim que eu consigo ir fazendo, assim, sem ficar muito... Parece que a minha mente veio pro meu corpo. E, de novo, eu encaixasse de novo, fizesse esse contorno no meu corpo e que isso vai dando uma assentada naturalmente na minha mente também. E, então, essa relação corpo e espaço vem desde que a gente nasceu. Porque primeiro a gente tá lá no útero, e aí tá tudo delimitado, né? Conforme a gente vai crescendo, a gente tem menos espaço. Então a gente tem um espaço bem delimitado e bem conhecido. Quando a gente nasce, a gente veio pra gravidade e a gente, nossa, pode abrir o braço, a perna, vai pra qualquer lado. A gente não tem coordenação, né? Os bebês não têm essa coordenação. Depois de algum tempo ele consegue conscientemente levar a mão na boca, mas no começo, tipo, você tem que fazer tudo pro bebê ali, né? Enfim. Aí, todas essas fases de desenvolvimento, elas não morrem. Tipo, não é porque você passou por isso quando era bebê, mas não quer dizer que essa memória ou esse processo, ele nunca mais vai acontecer na sua vida. Porque, igual eu te falei, na adolescência, a gente não passa por isso de novo. Beleza, a gente já tem na adolescência, tá bom, a gente normalmente já tem o nosso corpo, já cresceu. Só que depois, quando dá essas crescidas gigantes, tipo, você acorda totalmente bizarro, você tem que reabitar esse corpo, porque ele mudou. Você vai... E todas as outras coisas, os hormônios, os pelos. E com a prática física Nossa, eu sinto que assim, não poderia ter nada melhor. Só que uma prática que justamente seja essa prática que seja uma prática de cuidado e de contorno, não uma prática punitiva, nem uma prática em busca apenas de resultados, mas uma prática que faça essa integração e que o yoga faz muito bem. Então, a gente sente cada vez mais uma coisa que eu já falei e que eu conversei com algumas alunas e elas falam a mesma coisa, assim, nossa, antes eu era mal preocupada com roupa, porque eu não queria usar roupa aqui, roupa ali, eu ficava preocupada com o meu corpo, quando eu ia sair eu ficava lá olhando, medindo a minha barriga, o meu braço, não sei o quê. E agora que eu tô praticando e eu tenho eu me sinto confortável no meu corpo. E eu não importa mais tanto assim, tipo, essa roupa, aquela roupa. Eu simplesmente me sinto confortável com o meu corpo. Não é a roupa que vai me fazer sentir confortável. Eu, internamente, sinto que eu estou confortável, que eu consigo fazer coisas muito loucas com o meu corpo. E que isso me dá uma sensação, assim, tipo, de... simplesmente essa sensação de estar habitando o seu corpo, né? E que eu sinto que isso vai transformando a nossa linguagem, o nosso jeito de ver o mundo, o nosso jeito de lidar com o mundo. Se a gente consegue cada vez mais sentir o nosso corpo e se familiarizar com ele e com o que ele pode fazer e dar movimento pra ele, falar assim, olha como você pode fazer isso, olha essa possibilidade, olha o que o meu corpo consegue fazer, conforme a gente vai preparando ele e aprendendo sobre essa coisa da paciência, da gente ir construindo um caminho, né, para que a gente possa fazer essas posturas, respeitando, eu sinto que com muito respeito e justamente essa coisa, sem esquecer jamais essa história que eu falo de se dar colo, né, de receber colo, de pedir colo quando necessário, é muito mais nessa lógica do cuidado, né, com essa prática, como a gente vai se libertando de várias amarras, e também esse desconhecimento do nosso próprio corpo e essa desconexão faz com que a gente entre em amarras, mais preocupado com o que parece externamente do que como a gente se sente internamente. E aí é isso, assim, tipo, pra finalizar, o que eu queria dizer é como exatamente o yoga faz esse trabalho de novo e de novo e de novo, vai dando esse contorno, esse colo pra que a gente vá todo dia voltando a ter essa conexão com nossa pele, com o nosso corpo, com o espaço que a gente habita, porque a partir desse corpo, do que se chama soma, é que vai uma psique, um emocional, um mental, uma memória vai habitar esse espaço em relação ao nosso interno, né, ao nosso mundo interno e, com certeza, a nossa relação com o mundo, porque justamente
essa conexão com o corpo, como eu já falei, ela vai se dar na relação com o espaço. E essa relação, esse conhecimento do espaço, essa relação entre espaço e corpo é que vai dar o contorno para o corpo, que vai dar o contorno para nossa mente. Muito louco, né? Espero que vocês tenham entendido aí o raciocínio e me conta aí nos comentários se vocês já perceberam isso na prática de vocês. A gente se vê na próxima. Namastê!